Nosso próximo convidado, educador, segurança pública e neurodivergências, com pessoas com autismo, TDAH e altas habilidades, atuante em formação e capacitação de forças de segurança em todo o Brasil. Vamos saber quem é Saulo Barbosa Santiago e por que treinar forças de segurança para lidar com pessoas neurodivergentes é tão urgente. A segurança pública também precisa evoluir. E junto com a sociedade, a gente percebe que existem, sim, muito cuidado com a saúde, com a educação, e que bom que tenha, mas a gente recebe um profissional que une vivência, estudo, neurodivergência e formação técnica para salvar vidas através do conhecimento. Vou contextualizar, ele atua na capacitação de forças policiais e agentes públicos, ele desenvolve treinamentos voltados à abordagem humanizada, reconhecimento de sinais de neurodivergência, prevenção de conflitos e violência institucional. Ele é pessoa autista e que traz uma perspectiva prática e ética para este debate. Não é uma teoria distante, e sim é a vivência aplicada. Então, eu quero agradecer demais, Saulo, seja bem-vindo ao Estúdio Cidade. Que bom que você aceitou esse convite. Quando eu assisti os seus vídeos, eu fiquei intrigada. Eu falei, gente, olha só, a gente não percebe a importância de tudo isso, e quando a gente convive e vê que realmente faz totalmente o sentido saber a abordagem, muitas coisas, de repente, muitos sinistros não aconteceriam. Seja bem-vindo ao Estúdio Cidade, Saulo. Muito obrigado, meu nome é Saulo Barbosa, sou eu sou supervisor da Polícia Municipal de Aracaju, Sergipe, e estou muito feliz em participar do programa de vocês. E sim, eu rodo hoje o Brasil, eu já viajei em diversos estados, explicando para os policiais, todas as forças de segurança, a importância de entendermos sobre neurodivergência. Por quê? Porque se olharmos hoje, estudos dizem que a cada 5 pessoas, uma é neurodivergente. E quando eu falo em neurodivergência, eu falo em pessoas com autismo, com TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, deficiência intelectual, e também falo de outros transtornos que, embora não sejam neurodivergências, como outros transtornos, a gente tem que entender que os policiais eles precisam estar preparados para identificar. Né? O policial, após uma instrução minha, ele não vai sair psicólogo, ele não vai sair psiquiatra, ele vai sair com o mínimo necessário, mas que ele entenda que aquele sinal, como, por exemplo, a pessoa que está sendo atendida pelo policial, ela não conseguir olhar nos olhos do policial. Para nós policiais, quando uma pessoa não consegue fazer comunicação visual, ela provavelmente cometeu alguma coisa. Então, a gente começa a ser mais invasivos, começamos a nos aproximar mais, começamos a fazer muitas perguntas, e às vezes aquela pessoa que está desviando o olhar, ela é uma pessoa neurodivergente que tem dificuldade em se comunicar visualmente, e nesse momento o policial ele tem que desenvolver algumas estratégias para que aquela pessoa ela seja atendida. Não é questão de... É também, né, uma questão de empatia, é também uma questão de olhar o próximo, mas fazer com que aquela ocorrência pequena, aquela ocorrência que dava para resolver ali na conversa, ela não se torne maior, mais grave, porque vai acionar gatilhos da pessoa. Então, se eu perceber que uma pessoa tem dificuldade em fazer o contato visual, eu vou respeitar. Eu não vou chegar para a pessoa, olha para mim, eu estou falando com você, rapaz. E aí, a partir disso, não forçarei que a pessoa faça a comunicação visual, como também darei uma distância de um braço entre o meu corpo e o corpo da pessoa, para ela sentir essa zona de segurança que ela precisa, e dou um passo para a direita ou para a esquerda, para ela se sentir livre, para ela se sentir confortável. Com isso, aquele atendimento policial, ele se torna algo mais humanizado, mas sabendo também que o policial ele não passará por grande estresse e depois tem que ir para a delegacia, para hospital, para fazer para fazer corpo de delito, depois não está indo para fora, policial nenhum que é isso. Então, o que eu faço hoje é explicar isso para os policiais. Olha,
vou dar alguns sinais básicos que muitos neurodivergentes demonstram em um atendimento, em uma abordagem policial, e a partir do momento que vocês perceberem esses sinais, executem procedimentos básicos, simples, que não precisam decorar livros, que fará com que a ocorrência ela se torne tranquila, é uma ocorrência que vai acabar ali mesmo, e sempre respeitando os direitos humanos e a própria pessoa. E é tão interessante porque muitos adultos, muitos jovens não têm o diagnóstico fechado, nem eles mesmos sabem que têm a condição. Então, baseado nisso também tem uma forma de entender. Às vezes a pessoa tem alguma situação, não fez nada de errado, mas fica nervoso. Como você falou, a pessoa o policial vai entender que tem alguma coisa de errado ali, porque ele já geralmente é esse tipo de situação que eles aprendem nas abordagens. Eu posso tomar a liberdade, eu baixei 2 vídeos lá do seu perfil, que eu achei interessante, para a gente compartilhar aqui ao vivo, Saulo. Me desculpa não pedir antes, mas se você não permitir, não tem problema, mas um prazer enorme. Posso compartilhar aqui para o pessoal entender um pouquinho dessa tua abordagem? Vamos colocar, então, uma parte do treinamento do Saulo Barbosa Santiago, esse policial incrível. Pode colocar o vídeo todo, tudo certinho? Ó, vamos lá. Também gosta para informar a ele os procedimentos. Ou seja, cidadão, o rapaz que está lá vai passar a mão no seu braço, na sua cintura e depois nas suas pernas. Para isso, os 2 lados. E isso negócio explicando para ele o que será feito. Por quê? Porque o cérebro do divergente precisa de uma coisa chamada previsibilidade. Dizer o que vai acontecer. Se não disser o que vai acontecer, ele pode estar em crise. Então eu achei incrível isso, porque você criou uma situação ali e trouxe a forma, que é um pequeno, né, parte ali de como funciona um pouco o curso, que você demonstra ali com situações na prática. E realmente, para o próximo, né, agente, ali, para o próprio policial municipal, policial civil, saber como faz essa abordagem. Isso é muito mais comum hoje e que bom que tenha pessoas que trazem esta visão aqui para todos nós. É algo muito necessário, porque uma coisa é a gente falar sobre autismo, falar sobre TDAH, tá. E quando o policial está à frente de uma pessoa que ela apresenta sinais de neurodivergência, ou quando a pessoa se declara assim, policial, eu sou autista e eu preciso de uma abordagem mais adequada. O policial vai dizer, caramba, eu ouvi falar muito sobre autismo, eu ouvi falar muito sobre as legislações, a importância, mas como eu devo proceder em uma abordagem a uma pessoa que já se declarou autista? Nesse vídeo aí, ele está com a legenda inglesa porque eu me comunico muito com pessoas de outros países, né? São técnicas que eu estudei, mas eu tive que pesquisar em outros países, né? E aí, o que é que o policial vai fazer? Vai fazer uma coisa chamada previsibilidade. Explicar à pessoa que está sendo abordada o que acontecerá e como acontecerá e quem fará a abordagem. Nesse momento, o neurodivergente ele pode até ficar assustado, mas a partir do momento que ele sabe o que vai acontecer, o cérebro começa já a descansar, né? O cérebro começa a ficar menos agitado e ele vai dizer, bom, como pelo fato do policial estar dizendo o que vai acontecer, ele está se preocupando comigo. Se ele está se preocupando comigo, eu não tenho para que o meu corpo reagir voluntariamente ou involuntariamente, porque às vezes o neurodivergente ele pode agir involuntariamente de acordo com a crise ou a ansiedade. Então, quando o jovem que está sendo abordado, que está sendo atendido, percebe que o policial está respeitando, ele começa também a diminuir o estresse. E o policial dirá, como nesse vídeo, olha, a pessoa vai tocar no seu braço, vai tocar na sua cintura e na sua perna. Não só neurodivergentes, mas também pessoas que têm um TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ou então a pessoa que já foi abusada sexualmente, ela não suporta toque. Então, a partir do momento que a gente avisa que vai acontecer, ela vai se sentir segura. Então, é um tipo de abordagem que, como se trata da previsibilidade, ela abrange muitos setores do neurológico, né? Não só os neurodivergentes, mas as pessoas que têm traumas, pessoas que têm transtornos
E aí a ocorrência ela se dá tranquilamente. Agora, se fosse uma ocorrência onde o policial não saiba falar sobre previsibilidade, a chance da pessoa que está sendo abordada ela reagir, e às vezes reagir de forma muito agressiva, é uma chance alta. E o que vai acontecer depois disso? E aí vai acontecer que o policial vai se machucar, a pessoa que está sendo abordada vai se machucar, aí o policial vai ter que ir para o hospital para fazer o corpo de delito, aí depois o policial vai ir para a delegacia para passar 2, 3 horas esperando ser ouvido pelo delegado, e depois daqui a alguns meses o policial ele vai ser ouvido pela justiça. O policial ele pode até estar na razão, mas por ele passar esse tempo aí perdendo noite, preocupado, também não é bom para o policial. Então, o meu trabalho também é pensando no policial, fazer com que ele também se proteja. E é assim que a gente vai rodando o Brasil, tentando ajudar tanto os neurodivergentes como os policiais. Como eu sou autista, com TDAH e superdotação, sou policial e estou graduando em psicologia, é um trabalho que eu preciso realizar e é uma missão de vida. Não é uma coisa que eu ganho dinheiro, eu nem cobro por esses trabalhos. Gente do Brasil todo me chama, eu vou, eu nem cobro. Eu falo, tá tudo bem, eu vou. E é uma missão de vida. Então, é isso. Trabalho é isso mesmo. Olha só, quando eu conversei com você, eu senti realmente, né, essa missão bem forte. Eu ainda falei, né, vamos fazer a entrevista e quem sabe tragam aqui para a nossa região sul também esse tipo de capacitação, porque na sua opinião, realmente, né, o que falta mais hoje na formação dos agentes policiais, nesses agentes quando vai fazer abordagem, seguranças de festas também, isso aí a gente está falando de uma abordagem em geral. Isso. Quando a gente entra nas academias de polícia, nós policiais recebemos muito treinamento de combate, né? A gente recebe muito treinamento de conflito, de tanto físico um com o outro, como combate de tiros. Mas a gente, às vezes, eu não estou falando de todas as polícias, né? Eu não sei a realidade de todas as polícias, eu sei da minha realidade. Então, o que é que acaba pecando? Aquele atendimento humanizado. E não só neurodivergência. Como atender, por exemplo, uma pessoa LGBT? Existem estratégias para atender pessoas LGBT. Como atender pessoas de religiões afrodescendentes? Existem estratégias para isso, né? E bem assim, são os neurodivergentes. A polícia hoje ela tem que ser, além de ser uma polícia técnica, bem armada, com todas as estratégias de combate, ela também precisa ser uma instituição de força de inteligência. Acabou essa polícia de subir morro, de sair tocando tiro na rua. A polícia hoje, se ela não for inteligente, ela é uma polícia fracassada. E também fica naquele critério, nessa situação, que aí, como você mesmo falou, evita também essa situação de corpo de delito, de estar lá, de ter que se explicar, de ter alguma falta disciplinar e tudo isso. Então, vai acontecendo também um ajuste deles, da força de segurança mais adequada, que eles mesmos já vão pensar, não, aqui eu faço dessa forma, que muitos das quais misturam de repente a situação que vivem, ou que vêm aprendendo, ou como a sua ideologia na força-tarefa, e que tem que se tornar um padrão, é isso? A ideia é justamente essa, padronizar. Então, veja, se há um estudo que diz que 20% da população ela é neurodivergente, a pessoa sabendo ou não que é neurodivergente, e as polícias não estão preparadas para atender essas pessoas, né? Não são essas pessoas neurodivergentes que devem mudar, são as polícias, é a sociedade que tem que mudar e se adaptar diante dessas pessoas. Então, é necessário ter um protocolo, a gente tem protocolo de algemação, né? A gente tem protocolo para descer de viatura, a gente tem até protocolo de se comunicar, mas não há um protocolo de você atender, por exemplo, pessoas neurodivergentes. Fica à mercê de cada equipe. Aí, por exemplo, você tem uma equipe onde o chefe da equipe é um cara mais sociável, é um cara mais dinâmico, ele vai atender o neurodivergente desse jeito. Mas a gente sabe que, na realidade, há outras equipes que são mais violentas, que são mais agressivas, vai atender o neurodivergente de outro jeito. Mas se houver um protocolo dizendo, ó, vocês têm que seguir isso, porque se não seguir esses protocolos, vocês são processados administrativamente. E olhe lá se não for penalmente, porque hoje tem câmera e celular em todo canto,
o policial ele vai entender, bom, deixa eu seguir esses protocolos aqui, porque é muito mais fácil eu ir pelo aquilo que está escrito do que eu inventar coisa. E aí, assim, a gente vai tornando a segurança pública mais eficaz. E qual que é? Eu vi outros, até eu vou. Depois do intervalo, a gente volta novamente aí com o Paulo, ó, com o Saulo, e a gente vai colocar. É Paulo e Saulo aqui, gente. Duas pessoas trocando apenas uma consoante. Saulo, depois a gente vai colocar um outro vídeo também que eu achei interessante a gente compartilhar aqui. Mas voltando a esse assunto, é tão interessante essa tua dinâmica. Você houve essa iniciativa de sua parte, ela já existia e você só se adequou, ou houve por conta que você, como a sua vivência como autista e como neurodivergente, que fez você promover esses cursos aí em todo o Brasil? Pronto. Esse trabalho de policiamento e neurodivergência já existe desde a década de 80. Né? Eu converso muito com policiais norte-americanos, eles me passaram muitos protocolos, né? E o FBI já atende esses protocolos desde a década de 80, mas a polícia aqui no Brasil começou a debater isso a partir de 2020, 2021. Né? E a gente está lutando, porque, por exemplo, eu sou policial desde 2012. Eu não sabia que eu era autista, eu vim descobrir minha condição em 2021. Quando eu estava nas ruas, eu percebia quando a pessoa que a gente abordava tinha dificuldade de olhar nos olhos. Eu pensava, olha, essa dificuldade que essa pessoa tem é a mesma da minha. E aí, às vezes, o meu colega, que era meu superior hierárquico, ele já questionava a pessoa, por que é que você não está olhando para mim? E eu já entendia, eu não sei, essa pessoa, ela pode ter o problema que eu tenho. Eu achava que eu tinha outro problema na época, e aí eu dizia, chefe, esse rapaz ele está com dificuldade de olhar nos olhos, é porque ele deve ter algum problema. Esse problema também eu tenho. Então, eu fui começando a perceber essas coisas, né, no curso do tempo, quando eu via, por exemplo, a gente abordar uma pessoa, e a pessoa ela pode até se comunicar visualmente, mas o corpo dela não parava. Ela ficava se balançando para um lado, para o outro, para frente, para trás. E aí meu superior hierárquico reclamava, não faça isso, pare de balançar, eu quero fazer meu trabalho. E eu dizia, chefe, essa pessoa ela deve ter algum problema, porque eu tenho isso também e eu não consigo me acalmar. Vamos abordar essa pessoa do jeito que está e para acabar logo a situação. E aí eu fui identificando essas coisas no curso do tempo e a partir de 2023 eu comecei a escrever, a estudar, a desenvolver os protocolos. Claro, não é uma coisa que eu fiz sozinho. Né? Eu bebi de vários poços, né? De várias fontes. Para hoje eu estar querendo pegar esses protocolos e escrever um livro que eu pretendo lançar próximo ano, assim que eu terminar a minha tese de graduação em psicologia aqui numa faculdade do meu estado. Olha só que incrível, que história, hein? E trazendo tudo isso faz muito sentido. E até eu falei aqui com uma colega que saiu, uma psicóloga aqui em Tubarão, eu falei para ela, olha, nós vamos entrevistar hoje um bloco que casou totalmente com a nossa segunda-feira, que eu passei alguns dias e horários para o Saulo, e justamente no dia de hoje, que é saúde mental e bem-estar, que é o nosso tema das segundas-feiras, casou bem, então fechou com totalmente o nossos blocos aqui de hoje, Saulo. E é isso mesmo, quando a gente percebe as situações e tem a sensibilidade com o próximo. E isso é dinâmico demais, é incrível demais. E quando chegou, eu falo, né, eu agradeço meu algoritmo porque me entrega esses conteúdos maravilhosos e diferentes, porque eu nunca havia visto um tipo de treinamento como esse. E aí eu vou pedir para você, Saulo, ficar comigo, ficar com a gente aqui na live. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos mais para conversar sobre esse assunto, falar um pouco de como fazer para conversar com você, algumas situações aí vividas. Posso contar com você? Pode ficar um pouco mais com a gente? Então voltamos já. Muito obrigada. Voltamos já depois de um intervalo comercial e voltamos com essa conversa maravilhosa com Saulo Barbosa Santiago, ele que é policial, educador em segurança pública. Voltamos em breve.
Com o Estúdio Cidade, a gente está falando sobre a polícia, a humanização, quando o preparo evita violência e constrói respeito. Um tema escolhido estrategicamente aí com tudo que nós estamos falando no dia de hoje. Quando falamos de segurança pública, falamos de pessoas, e quando falamos de pessoas, precisamos entender as suas diferenças, limites e formas de comunicação. Então, pessoas com autismo ou algum tipo de transtorno podem evitar o contato visual, ter respostas diferentes ao toque ou ordens verbais, apresentar sobrecarga sensorial em situação de estresse. Sem preparo, isso pode ser interpretado como desobediência, resistência, ameaça, e com o preparo vira compreensão, e sem preparo vira riscos. Então, dados, estudos internacionais apontam que pessoas neurodivergentes são até 7 vezes mais propensa a sofrer abordagens problemáticas. A falta de comunicação adequada é o principal fator de escalada. Treinamentos reduzem o uso da força, erros de interpretações e também danos psicológicos. Então voltamos com o Saulo Barbosa Santiago, ele que é policial e educador em segurança pública. O que muda na prática, Saulo, quando um agente recebe esse tipo de treinamento? Aí, como você está viajando o Brasil todo e passando esse conhecimento aí a toda essa força e a esses agentes. O que muda são duas coisas importantíssimas. A primeira é a redução de violência, né? Quando você vê que pessoas estão sendo agredidas, violentadas, simplesmente porque elas reagem de forma diferente do que normalmente uma pessoa ela reage em determinada circunstância, né? É algo estranho. Por exemplo, eu já vi casos de um rapaz em crise, mas a crise dele não estava fazendo mal nenhum. Ele estava com as mãos para trás, caminhando para um lado e para o outro, e se os policiais que atenderam a situação, eles entendessem, o máximo que o policial iria fazer era chamar a SAMU, né? Então, e aí, esse exemplo que eu dei, o jovem, ele não tinha feito nada, só estava caminhando para um lado e para o outro, de mãos atadas, e no final, de mãos para trás, e no final aconteceu o absurdo, né? Que morreu. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, a gente reduz a violência e diminui as estatísticas de homicídio. Tem muito neurodivergente aí, está morrendo por falta de conhecimento e aparelhamento das forças de segurança. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, aqui no meu estado, por exemplo, na minha instituição, que é a Polícia Municipal de Aracaju, zeramos os índices de violência a pessoas com neurodivergência. Então, quando a pessoa é um esquizofrênico que está em crise, os procedimentos hoje não é mais gritar, os procedimentos hoje não é algemar e jogar no chão. O procedimento hoje, o procedimento que o Saulo diz é esse, então vamos executá-los. E aí, com o tempo, médio a longo prazo, você percebe que os índices de violência, a quantidade de homicídio e mortes, né, elas começam a diminuir e, por consequência, a própria instituição ela começa a ser bem vista. Ora, se você tem uma instituição que ela busca treinamento para reduzir violência e controlar o homicídio, e isso está funcionando, vamos parabenizar esta instituição e dizer que nossos impostos estão sendo muito bem pagos, porque ela realmente está agindo em prol da população. Olha, isso é tão interessante. Eu estou aqui mergulhando e falando com o Paulo nos bastidores. A gente falou, nossa, eu nunca havia visto algo assim. É tão interessante que estamos agora falando sobre esse eixo, sobre algo tão importante e essa forma de abordagem. Eu vou soltar agora mais um vídeo seu, pode ser? Para a gente compartilhar aqui um pedacinho dessa aula aí. E você, ouvinte, você que trabalha, que atua tanto aí nessa parte de segurança, vamos trazer ele aqui para nossa região. Olha só que coisa boa. Já aqui, parceiro, olha, eu tenho uma condição assim tal. Aí vocês, calma, paciência, deixa dar dentro. Lima, obrigado, pode sentar, irmão. Então...
pedacinho só, porque como uma pessoa ali estava escrito, né? Uma pessoa com síndrome de Tourette ou algum outro transtorno chega para você. Então o Saulo vai explicar um pouco dessa abordagem. Esse foi um pedacinho mesmo que eu soltei. Claro que eu não vou soltar os vídeos todos, porque ele é o profissional, né, policial. Poderia falar um pouco para a gente dessa situação, que às vezes está xingando, tem um tique, tem alguma coisa, a pessoa acaba ainda virando chacota no meio dessa abordagem? Então, a síndrome de Tourette é um transtorno da comunicação, também na comunicação, onde a pessoa ela age involuntariamente, não é porque ela quer, às vezes ela nem percebe. E muitas vezes essas ações da pessoa, então, que ela fala, ela é uma fala desagradável socialmente. Então, nesse caso aí, foi um caso muito específico, de uma jovem que ela, quando conversa com você, ela levanta o dedo do meio da mão, ela dá dedo para você. Eu não vou mostrar isso aqui, porque os telespectadores não precisam a essa hora. E aí, o que foi que aconteceu com ela? Ela começou a conversar com um policial e o braço esquerdo dela, automaticamente, enquanto ela olhava para um lado, o outro braço dela levantou e começou a dar dedo para o policial. E o policial não gostou disso. Por mais que ela tentasse explicar para ele o que era aquilo, ele não queria saber. Ele ficou azedo. E aí causou toda a confusão. A menina teve uma crise e desmaiou. Né? E aí o que é conhecido dos policiais? Né? Que muitas pessoas elas têm esse tique. Que se você, de repente, vai atender uma pessoa, vai abordar e repentinamente uma pessoa começar a te xingar, vai tomar não sei aonde, tenha calma, tenha paciência e use a técnica. Como é a técnica? É esperar a pessoa falar. Né? Quando a pessoa faz isso voluntariamente, em algum momento ela vai perceber, ela vai pedir desculpas. Olha, desculpa, eu estou dando o dedo para você, eu estou xingando você, mas isso não é minha culpa, é um transtorno que eu tenho, eu peço encarecidamente que tenha paciência. Aí o policial ele tem que ter paciência. Ele tem que entender que aquela pessoa ali é um ser humano que tem prejuízo, né? E que se a gente não entender esse prejuízo da pessoa, a gente só vai cavar um poço para ela. Então, o que é que o policial faz? Tudo bem, sinta-se confortável, ele vai se comunicar com ela, vai dizer que está tudo tranquilo, que ela pode xingar, pode estar dentro da vontade, mas que a abordagem ou o atendimento, se começou, vai ter que finalizar ela dando o dedo, ela xingando ou não. E aí os policiais começam, na hora da instrução lá, porque 30% da minha instrução é teórica, eu dou umas teorias, mas 70% é prático, eu chamo o policial para frente, eu gesticulo, eu grito, eu faço todo um teatro que a Globo está perdendo para mim. Se a rádio de vocês aí tiver novela, pode me contratar para essa novela, que eu vou ser o ator que vai dar o Ibope. E aí, em todo o trabalho que eu faço muito teatro, os policiais ficam, rapaz, eu já vi isso acontecer numa ocorrência, mas eu não sabia, e a ocorrência não acabou bem, agora eu já sei o que fazer. Então, nesse caso aí, a síndrome de Tourette é isso, mas tem outros transtornos que a pessoa faz. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, que ela é impulsiva, às vezes ela pode falar algo que pensou, mas não ficou na cabeça, saiu. Né? Os pensamentos intrusivos. O pensamento intrusivo do TDAH é virado. Né? Aí o cabra lá com o TDAH tem aquele pensamento intrusivo, mas a impulsividade dele é tão grande que ele acaba soltando. Mas aí se ele pedir a desculpa, eu tenho um transtorno, isso tira isso dos autos, pelo amor de Deus. Então, aí o policial que já passou por uma instrução como essa vai entender, beleza, tá tranquilo, né? Vamos tentar resolver essa situação aqui o mais rápido possível para você ir embora e eu também continuar no civil. Porque quanto mais o policial fica demorando na ocorrência, no atendimento, mais ansiedade vai causando na pessoa. E essa ansiedade pode se tornar uma crise e dessa crise se gera algo muito maior. Então eu passo isso muito para os policiais. Olha, não conversa muito, aborda, atende o que tem que abordar e manda. Não fica perguntando onde a pessoa mora. O policial, ele não é policial civil, não é um policial investigativo, então não fica perguntando onde a pessoa mora, o que a pessoa faz, o que ela deixou de fazer, abordou, não encontrou nada no corpo, manda embora, porque se a pessoa continuar lá com aquele estresse, vai causar uma crise, e aí a ocorrência que era pequena se torna grande, e vai a delegacia, toda aquela coisa toda que eu não quero para nenhum policial e nem para nenhum neurodivergente.
Olha só que olhar diferenciado, que bom que tem pessoas que realmente... o Saulo é um policial que ele vive esse tipo de situação na vida, porque ele tem isso, e ele se preocupou em trazer isso. Você mencionou, Saulo, que esses protocolos já existem fora do país, inclusive, né, você mencionou a FBI, vou falar chique agora, FBI. É muitas séries essa pessoa, muito CSI Miami. E isso já existe, esse protocolo, e que você mencionou que em 2020, é isso? 2021, que começou a se falar sobre esse tipo de situação aqui no Brasil, e que bom que agora, nós estamos em 2026, de repente, uma ação com o legislativo, com o executivo, de se tornar padrão no Brasil todo. Existe essa possibilidade? Você tem alguma ideia ou algum projeto a esse respeito também, além dessas palestras e dessas capacitações no Brasil todo? Então, os debates sobre segurança pública e neurodivergência, como eu falei, né, eles pelo menos até onde eu pesquisei, começam assim, entre os anos 2020 e 2021. Ainda está se debatendo bastante sobre segurança pública e autismo, sobre segurança pública e síndrome de Down. Síndrome de Down é uma neurodivergência. Né? Está se debatendo muito. Então, esse trabalho que eu venho fazendo, acredito, não é só eu, não. Há outros policiais, há bombeiros fazendo esse trabalho. Mas, assim, por exemplo, na região Nordeste, né, que é uma região enorme, eu conheço 2 policiais que trabalham isso. Então, está sim fazendo um trabalho, já há texto, já há, não sei se há livros, mas já há muitas documentações que tratam sobre abordagem neurodivergente, abordagem policial e neurodivergência, mas tudo está engateando, né? Eu estou dando a minha cara a tapa, indo para frente mesmo, eu já fui para Brasília, eu já fui para São Paulo, eu já fui para Bahia, Maceió, eu já fui para o Rio Grande do Norte, eu já fui para Maranhão, Sergipe, aqui em Sergipe eu já fui para mais de 50 cidades, né? E eu estou buscando incentivar que mais policiais façam esse tipo de estudo, de projeto, e está surtindo efeito. Eu já conheço alguns policiais que se sentiram incentivados, que estão buscando conhecimento, já estão levando isso para suas academias de polícia. E se houver um policial aí, né, que tenha filhos neurodivergentes, ou que ele próprio seja neurodivergente, ou o cônjuge dele seja neurodivergente, que estude, que pesquise. Eu estou escrevendo a minha tese de graduação. Eu faço psicologia na Faculdade Amadeus, aqui em Sergipe, na cidade de Aracaju, embora eu seja da cidade de Salgado, uma cidade de 20 mil quilômetros, eu estudo e trabalho em Aracaju. Eu estou escrevendo a minha tese, o meu TCC, fazendo os protocolos. Assim que eu terminar, assim que eu apresentar e for aprovado, vou transformar isso em livro e vou distribuir gratuitamente para todas as instituições de segurança pública que queiram esse tipo de trabalho com eles, né? Olha só que coisa mais linda, e que tomara que vire aí também uma lei, uma organização, um padrão, um protocolo a ser seguido com toda certeza em todo o Brasil. Então, vamos trazer o Saulo aqui para a região sul, que é muito importante. A gente falou, né, de algumas situações, até a gente dá risada depois, porque realmente eu sou neurodivergente, então eu tenho voz de fala, eu dou risada porque a gente se entende nessa situação também. E muitas das vezes a gente coloca os pés pelas mãos e está tudo bem e não estamos fazendo nada errado. E na maioria das vezes o senso de justiça é fortíssimo na nossa vida. Não que não tenha nenhum neurodivergente com más intenções, eu acho que na vida, em todas as setoriais existem, mas geralmente temos é só apenas um relapso ou uma coisa que falei sem pensar ou agir dessa forma. E que bom que tem esse olhar aí seu, Saulo, levando aí esses vídeos e através da tecnologia sendo conhecido aí nessas plataformas para a gente trazer você aqui no programa, falar sobre esse assunto e da importância de saber de como fazer essa abordagem aí em pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de neurodivergência, enfim, pessoas que têm essa sensibilidade, estão em depressão, às vezes a pessoa está com ansiedade, às vezes a abordagem é de uma forma de uma pessoa que está tentando tirar a própria vida. Tudo isso
é importante demais aí no trabalho, na segurança pública. Então, desde já, um agradecimento especial pelo dia de hoje, por você estar compartilhando com a gente. E eu quero, né, se puder se deixar as tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar teu trabalho também e como fazer para levar os seus cursos para todas as regiões. Então, a minha instituição, que é a Polícia Municipal de Aracaju, ela custeia o meu trabalho, né? Então, se um órgão de segurança pública de qualquer estado quiser me levar para dar o treinamento, entra nas minhas redes sociais, né, que é o Saulo _Barbosa _Santiago, conversa comigo, que a gente fecha tudo. Eu não cobro nada, né? A minha instituição, ela já paga a minha diária porque é uma missão que não pode ficar guardada só para mim e nem só para a Polícia Municipal de Aracaju. A minha polícia, a Polícia Municipal de Aracaju, ela quer que esse conhecimento, ela transcenda, ela saia de Sergipe e vá para outros estados e fazer com que todas as polícias, né, em geral, tenha esse tipo de protocolo, porque são vidas. A gente está tratando de seres humanos, são pessoas com sonhos, são pessoas com uma luta, né, e elas precisam ser vistas, e o trabalho da gente é justamente esse. Então, quem quiser, eu sou da Guarda Municipal de Tubarão, né, quiser entrar em contato comigo, vá nas minhas redes sociais, conversa comigo, que a gente fecha tudo, e em alguns dias, na data que a pessoa desejar, eu chego, a minha instituição, ela não me segura, né, eu estou rodando hoje o Brasil todo, com a segurança que estou fazendo bem, né, mas que é algo que a humanidade precisa, né? Direitos humanos, empatia e amor ao próximo. Lindo demais, lindo demais. Muito obrigada mais uma vez, Saulo. Espero te ver em breve aqui presencialmente, quando você for dar o curso aqui, ó, você vir no nosso estúdio, a gente conversar presencialmente dessa vez. Obrigada, Fala aí com o pessoal, que aí quando eu for, eu faço a entrevista pessoalmente, aí a gente conversa bastante, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Olha, gente, humanizar não é fragilizar a segurança, é torná-la mais eficiente, justa e segura para todos. Vamos para o intervalo e voltamos com mais Estúdio Cidade, segunda-feira de bem-estar e saúde mental. Voltamos já.